Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui de empresas que são boas candidatas para a gente colocar numa carteira com foco em dividendos. Ou seja, são empresas que estão dentro de setores perenes, setores interessantes, são empresas que geram bastante caixa, são empresas que são bastante lucrativas e que obviamente podem distribuir bons dividendos para a gente. Como aqui o canal, o foco é tentar te trazer análises, tentar te trazer visões, te trazer também vídeos práticos de uma estratégia focada em renda, né, focada ali em dividendos, estratégia previdenciária. Hoje eu quero falar aqui para vocês sobre Engie, que é uma das empresas que tem uma das perspectivas mais importantes e maiores assim nesse sentido de dividendos para 2023. Fica até o final desse vídeo para você entender o porquê, porque esse vídeo aqui é sobre análise. Tem os destaques dos resultados e eu vou explicar o porquê que essa perspectiva de dividendo é muito interessante, certo? Deixa o seu like, se inscreve aqui, tem vídeo todos os dias, comenta qualquer coisa, isso ajuda demais. Se tiver alguma sugestão, por exemplo, de alguma empresa que você queira que eu faça aqui um vídeo de análise, pô, comenta aqui embaixo, beleza? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, só lembrando, estratégia previdenciária, então, são ações que pagam dividendos, a meta é ter cada vez mais ações das empresas que pagam bons dividendos, de empresas boas, que ao longo do tempo você vai ver os dividendos recebidos serem cada vez maiores, e aí você vai poder usar essa renda para viver, para pagar suas contas, ou obviamente para reinvestir, aumentando a sua bola de neve. Só que você sempre tem que olhar para o preço teto para fazer os aportes, não adianta comprar a qualquer preço, porque senão você não vai receber um dividendo interessante, você vai ter um yield on cost baixo e que não vai compensar todo aquele dinheiro que você desembolsou para comprar aquelas ações. Então fique atento ao preço teto, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Falando aqui de Engie, então, perspectivas ótimas para dividendos, especialmente aqui no ano de 2023. Só trazer para vocês primeiro os destaques do resultado do quarto tri, se você não acompanhou. A gente teve uma receita operacional líquida de 3,1 bilhões, tá? Um crescimento de 12% ano contra ano. E o que permitiu, né, na verdade, essa receita vir de forma muito forte? Primeiro, o aumento da contratação do seu portfólio ao longo do trimestre foi o principal fator, tá? Vou explicar o porquê que aumentar a contratação, especialmente nesse momento, é muito interessante no próximo slide, então fica aqui no vídeo. E o preço médio dos contratos ficou em 223 megawatt-hora real, né, por megawatt-hora, impactado pelo ajuste inflacionário e pelos novos contratos que foram negociados em patamares interessantes frente a um cenário mais controverso para o preço de energia. A gente sabe que está chovendo bastante, o preço de energia tende a cair, e aí, obviamente, quando você faz esses contratos a patamares interessantes, você acaba tendo uma receita melhor. E, obviamente, esses contratos eles são honrados ao longo de 2023 e dos anos seguintes, tá? O EBITDA, que é mais ou menos uma proxy ali, o proxy é uma aproximação, da geração de caixa da empresa, ficou em 1,7 bilhões, acima das estimativas do consenso, então isso é muito, muito interessante. Vale lembrar, tá, que uma empresa que gera caixa é uma empresa saudável, e à medida que a empresa gera caixa, distribui dividendo e tem uma alavancagem controlada, pô, ela consegue viver, né, e sobreviver mesmo distribuindo dividendo. O que você não pode correr o risco é de ter uma empresa que está muito alavancada, uma empresa que não está gerando tanto caixa, distribuir muito dividendo. Isso pode ser não saudável e pode fazer com que a empresa passe por problemas ao longo dos próximos anos. Como a nossa estratégia aqui é previdenciária e é uma estratégia, né, com foco no longuíssimo prazo, as empresas precisam distribuir dividendos saudáveis. O lucro líquido foi de 891 milhões e a alavancagem bastante saudável na casa dos 2,3 vezes, tá? O que é a alavancagem? É a dívida líquida sobre o EBITDA, que é essa proxy da geração de caixa. Então, como que você interpreta um pouco isso, se você não sabe? É basicamente quantas vezes você necessitaria da geração de caixa da empresa para honrar com os seus pagamentos, tá? De dívida. E dívida líquida, na verdade, é a dívida bruta da companhia menos o caixa que ela tem, tá? Então, de novo, já descontando o caixa da companhia hoje, quantas vezes seriam necessárias as gerações de caixa futura para se pagar essa dívida? Quanto maior esse número, mais alavancado, mais arriscado estaria a empresa. Quanto menor, teoricamente, melhor. Beleza? Algumas considerações aqui sobre esses pontos que eu coloquei. De uma forma muito estratégica, tá? O que a Engie fez? Ela aumentou o seu nível de contratação, e quando a gente fala, especialmente das geradoras, é muito interessante que a gente olhe o nível de contratação. É basicamente quanto do seu portfólio está contratado, ou seja, vamos colocar basicamente nas palavras, tá? Tem gente comprando ali a energia que está sendo gerada, tá? Quanto maior for a contratação, obviamente você tem que analisar o cenário para ver se aquilo não é um risco ou não, tá? Então, por exemplo, no cenário onde a gente tem, de fato, muita chuva, os reservatórios muito cheios, o preço de energia caindo, se as empresas fazem uma contratação de forma prévia a isso, né, previamente a esse preço de energia começar a cair muito, e elas possuem esse nível de contratação quase que total, cerca de 100%, isso é muito bom. Por quê? Porque os contratos futuros eles vão ser honrados, né, no preço que foi contratado hoje.
E aí, mesmo assim, você vai ter uma diferença, né, entre o preço de energia naquele momento e o preço de energia que está sendo praticado naquele contrato. Então, quando você consegue preços maiores nos seus contratos, o impacto do preço de energia caindo ao longo de 2023, 2024, que é o que vai acontecer, vai ser muito mínimo, vou colocar dessa maneira, na geração de receita ali da própria Engie. E o que isso vai trazer para a gente no final do dia? Mais potencial de dividendos. Por quê? Porque aquela empresa vai ter uma receita boa, vai gerar bastante caixa, não vai ter necessidade de investimento e não vai ser impactada por essa questão de preço. Ou seja, vai sobrar dinheiro para a empresa e que muito possivelmente, dado ali uma questão também de alocação do próprio capital, ela distribui aquilo para os acionistas em forma de proventos e obviamente em forma de dividendos. Então, basicamente é isso, a empresa contratou a preços maiores, os contratos que continuarão em 2023, então mesmo com preço de energia menor devido às altas da chuva, a empresa não sentirá um impacto ou sentirá um impacto mínimo. Isso daqui é basicamente falando, você tem a questão um pouco mais técnica, que eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado, um relatório falando sobre isso. Então, dado essa questão, dado também os bons resultados, tá? Possivelmente a gente vai ter bons dividendos no ano de 2023. O que a gente tem de projeção aqui na plataforma GF? Como eu sempre mostro para vocês, na verdade, tá? Cerca aí de basicamente, 9,70, tá um trovão aqui, vai chover pra caramba, 9,70 mais ou menos de yield aqui, tá? A gente tem um preço teto calculado pela média do mercado, eu gosto mais ou menos de comprar range abaixo dos 42, tá? Então, no momento a gente tem essa cotação de 39, de fato ainda tem um pouquinho de margem de segurança. E lembrando, a gente não quer necessariamente a valorização de capital aqui. Veja, se a nossa estratégia de dividendo, a gente precisa comprar empresas a bons preços para receber bons yields. São 3,80 de dividendo projetado para esse ano, e isso tudo pode melhorar se especialmente essas linhas vierem bons ao longo dos próximos resultados. Geração de caixa, EBITDA, né, como uma proxy, lucro líquido e, óbvio, também o crescimento da receita. É muito interessante esse momento, é muito oportuno para a gente comprar empresas de geração de energia que estão bem contratadas. Por quê? Porque o dividendo vai continuar ao longo de 2023, mesmo com preço de energia menor. Engie é uma delas, e no vídeo, muito possivelmente de amanhã ou depois de amanhã, eu vou trazer outra geradora de energia que está nesse mesmo nível aqui. Então não perca aí, não perca os vídeos, assista, ativa o sininho para você não perder nada, se inscreve e, comenta qualquer coisa aqui. Comenta se você tem Engie, vai ser legal de saber se você também gosta dessa empresa, beleza? Bom, espero que você tenha gostado, se gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei, tá? Isso ajuda demais aqui o canal. E lembrando, tá? Se qualquer dúvida, você pode me perguntar, me siga no Instagram também. O pessoal às vezes esquece que eu tenho Instagram, todos os dias eu abro caixinha de pergunta, respondo o pessoal, tiro as dúvidas ali, falo diretamente com todo mundo ali na DM. Tem bastante mensagem, mas, eu sempre respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu acabo respondendo. Então, me siga aí, Bruno Rosolini. Beleza? Tamo junto, até mais, valeu, falou, fui.